Vamos à nossa demonstração do famoso braço robótico, controlado por um ZX Spectrum, que é essa a particularidade. Foi um projeto que começou a ser idealizado há um ano atrás, para aí, como grande... Foi, não foi, Rui? Dezembro. Portanto, começámos a falar do que é que podíamos trazer para a Lisboa Games Week que fosse diferenciador. Nós gostamos de mostrar no museu que o Spectrum não é apenas um computador de há 40 anos atrás. Felizmente temos aí coisas como o Spectrum Next, temos jogos da atualidade a serem feitos, e agora temos também projetos de hardware, digamos assim, de software também. Também. Feitos por pessoas, voluntários do museu, que num trabalho incansável, basicamente construíram tudo o que estamos aqui a ver para operar este braço industrial. E portanto a primeira coisa que eu gostava de fazer era dar uma salva de palmas ao Rui pela dedicação a este projeto, que eu sei que foi muito grande. Eu não sei quantas horas dormiste nos últimos dias, mas sei que foram poucas, muito poucas. Foram poucas. Muito bem. Portanto, não te vou sequer chatear muito, ia-te só pedir uma coisa, Rui, que era que nos demonstrasses um bocadinho o que é que conseguimos fazer com este braço robótico e que depois explicasses um bocadinho como é que isto foi feito. O que é que tiveste de fazer de hardware, de software, de todo esse tipo de coisas. Ok, eu junto mais à voz. Falar aí com o microfone. Okay. Eu, entanto, vou pedir ao Hugo para se juntar também aqui, precisamente para conduzir a conversa connosco, para basicamente compreendermos para o comum, todos nós, portanto, o que é que está aqui de completamente inovador. E, portanto, eu vou-vos deixar os dois à conversa. Com isso. Bem-vindo, Hugo. Olá, Rui. Muitos parabéns. Está espetacular, by the way. Ok, obrigado. Então, conta-nos lá. Então, basicamente, o objetivo era provar que é possível controlar um Spectrum, controlar um robô. Isto passou por primeiro perceber o que é preciso fazer para controlar o robô, fazer o reverse engineering do protocolo que ele usa para se poder controlar. Depois foi saber que precisávamos de uma interface série para falar com ele e passou-se a desenvolver o hardware para termos uma porta série que não faça carga do ponto de vista de CPU de Z80, porque, como sabemos, só trabalhar a 3.5 MHz não é assim tão rápido como isso. Que na altura parecia espetacular, mas hoje em dia é mesmo em lentinho. A placa que descreves é aquela que tens ali, não é? Exato. A placa que está aqui é uma placa com uma UART, que fala ao protocolo série. Dá para falar com um PC também, por exemplo. E o que nós temos que fazer é fazer a interface com o robô e depois dar-lhe os comandos necessários para ele conseguir falar com ele. Mas, para além disso, é preciso integrar todo o software, nomeadamente o firmware da placa, com o BASIC e a ROM do próprio Spectrum, que é para podermos programar em BASIC. Software que também foi escrito por ti, essa tradução de BASIC para a plaquinha. Tudo o que está aqui foi feito por mim. Muito fixe. Foi fazer o hardware, foi fazer o firmware, foi fazer a integração com o BASIC, foi fazer um software para controlar o robô depois também por cima disto. E a estrutura do expositor. E a estrutura também, é verdade. Foi outro barbicacho que apareceu ao meio do caminho. Porque havia a preocupação do robô ter movimentos bruscos e podia ferir alguém aqui e então decidiu fazer-se um expositor. Muito fixe. Então, queres-nos demonstrar como é que isso funciona? Vamos a isso. Ora bom, a ideia é, o robô neste momento está a fazer pausas que é para ver se não há acidentes. Certo. E eu vou dando uma ordem para ele ir avançando e ele vai apanhar as peças que eram para ser peças do jogo do galo. E ele agora ativou a sucção. Foi outro módulo que eu tive que fazer que o robô não suportava inicialmente. Só tinha uma garra. Neste momento já tem um módulo de sucção. Também foi uma aventura para pôr a trabalhar. Todo aquele componente hidráulico, deve ser aquele cabinho transparente que está ali, mas eventualmente um motor hidráulico que está lá dentro, também acrescentaste ao robô? Sim, da parte de trás do robô há uma placa branca onde se dá para perceber que é um módulo adicional que foi feito para poder adicionar o motor e a válvula de controle do vácuo. Muito fixe. E assim podemos criar vácuo, segurar as peças e depois movê-las para o outro lado
E o objetivo é perceber que para remover o vácuo não basta desligar o motor. Precisamos de uma válvula. Tens que injetar também, não é? Tens que deixar entrar o ar novamente para que o vácuo desapareça. E larga a peça. Que é o que ele faz agora. E podemos ir buscar outra peça. Basicamente é esta a função do robô, é fazer movimentos, fazer ações e também pode usar a garra. Neste momento estamos só a usar a sucção porque é mais eficiente e mais rápido. E portanto, o que estamos aqui a ver nesta altura já é o resultado de uma coisa que está construída sobre pecinhas cada vez mais pequeninas, não é? Ou seja, começaste pelo hardware, depois este hardware na prática traduz os sinais do computador que são pensados de uma maneira muito rápida dentro dos tais 3 MHz, que nós achamos rápido, para a interface série. A interface série é basicamente uma forma de dizermos que os computadores trabalham às vezes com buses em paralelo, ou seja, em que têm X bits ao mesmo tempo, 8 bits no caso do Spectrum, e depois nós temos que enviá-los de maneira serializada, em sequência, para dentro dali da braço. É isto, não é? Exatamente. É um protocolo standard em termos de interface série. O que não é standard é o protocolo que o robô usa, ou a interface, ou a API, para poder definir os movimentos que tem que fazer, a velocidade, as posições, os vários ângulos dos vários secções do braço, etc. Olha, e hoje em dia, como fizeste uma interface básica, significa que eu provavelmente consigo fazer um programinha básico e fazer o meu próprio movimento do robô. Exatamente, ou seja, o que foi feito inicialmente em BASIC foi o driver, certo. E depois usámos o driver estava lento, porque estava em BASIC. Portanto, para ter mais performance, foi depois implementado em Assembly. E ao foi implementado em Assembly, passou a funcionar mais depressa e permitiu integrar com a ROM para depois poder darmos comandos em BASIC sem ter que estar a fazer a interface low level em BASIC, que ficava muito lento. Certíssimo. Para terem ideia, basicamente, desculpem lá o pleonasmo, isto significa que estes computadores usavam uma linguagem de programação que era interpretada, ou seja, em que cada comando era analisado pela ROM e decidido o que é que íamos fazer a seguir. Isto não é propriamente muito rápido. E, portanto, o que o Rui teve de fazer, na prática, foi, ultrapassando isto, escreveu no código-máquina do processador, que é o cérebro daquele ZX Spectrum, que é o Z80, escreveu em código-máquina a tal tradução da linguagem em paralelo do base do computador para a tal linguagem série que vai ali para o braço. É isto, acertei, não é? Exatamente. E agora que já passámos as peças todas para aquele lado, ele vai fazer exatamente o oposto, que é pegar nas peças... Está bem treinadinho. E levá-las para o outro lado. Neste momento, vocês, como estão a reparar, eu estou a dizer ao robô que pode continuar, porque existem, passo a passo. Existem algumas quirks da própria BASIC que foi preciso lidar e que ainda falta fazer uma pequena alteração ao driver para que ele consiga fazer o handshake completo, desde toma lá o comando, ele diz já fiz, e então podemos dar o comando seguinte. Neste momento, eu estou-lhe a dizer quando é que ele pode fazer o comando seguinte e ele depois então executa o comando, que é para garantir que a comunicação série, no sentido robô Spectrum, ainda tem um problema, porque o robô manda, vamos entrar num detalhe técnico, manda line feeds. Sim. E não manda carriage returns, e automaticamente o Spectrum não gosta que não venham carriage returns. Para terem ideia de quão preciso isto é, significa que há ali um número que ele está à espera que seja 13 e está a ser enviado 10, ou vice-versa. E o Rui arranjou ali uma maneira de trocar a coisa, e só este a trocar o 13 para o 10 muda completamente a figura e permite que isto funcione. Olha lá, e uma pergunta. Muito bem, está a funcionar, estamos aqui a vê-lo, espetacular, by the way. Então e agora? Queres que isto fique por aqui? Queres fazer coisas por cima disto? Queres melhorá-lo? Como é que é? Eu não me vou comprometer com nada, senão já sei que vou ser apanhado na curva. Era só o wishlist, pá, era a tua ideia. O que é que gostavas de fazer com isto? Assim, penso que a ideia é ainda acabar o que inicialmente nos propusemos, que é fazer o jogo. E ter o jogo a funcionar. O jogo do Galo. O jogo do Galo. O jogo já existe, já está feito, foi preparado para a Games Week, só que tivemos umas quantas peripécias que não permitiram ter o jogo a funcionar aqui localmente. Mas eu diria que, uma vez que o software está quase todo feito e a biblioteca também já está preparada, mais um toquezinho no driver, eu diria que um dia ou dois e depois isto a funcionar. Nice. Famous last words, não é? Bem, era o que eu ia dizer, foi mal.
Então, muito bem, jogo do galo. Então, e arranjar uma maneira, por exemplo, de criares aí uma espécie de linguagem fácil por cima disso para que o pessoal pudesse meter uns comandos de basic e ensinar miúdos a mexer a coisa. Já podes? Há uma ideia, inicialmente se falou com o João Diogo, que era ver se isto teria uma forma de ser aproveitado do ponto de vista didático, certo, para ensinar robótica, que é um conceito interessante. O controlador de low level do robô tem uma data de inputs e de outputs que é possível integrar para ensinar uma célula industrial como é que funciona, atuar tapetes rolantes, comunicar com outros robôs, etc. E isso seria interessante, mas isso requer bastante tempo, requer outra coisa que nós por acaso ainda não temos, que é backups, ou seja, um robô adicional se este lhe der a macacoa, portanto, senão as aulas acabam, não é? E há umas quantas coisas desse género para tratar. Portanto, worst case scenario Lisbon Games Week 2024. Parece que temos aqui uma pergunta. Olá, Rui. Para já, quero-te dar os parabéns, porque isto não é qualquer um que faz, ainda para mais com todos os problemas que tiveste. Eu notei não são hoje problemas, são desafios. Eu hoje de manhã notei 2 jovens que se aproximaram aqui do teu trabalho e eles estavam fascinados pelo funcionamento do robô. Eu creio que eles eram estudantes nesta área. Tu vês isto como uma forma de apresentar nas escolas, de incentivar os jovens a se interessar por estas tecnologias? Eu acho que sim, até porque acho que uma das bandeiras do Spectrum, hoje em dia, é muito diferente tu pegares num computador moderno que tem 30 camadas de software até chegares ao hardware e como é que se fala com o robô. Há agora, por exemplo, as brincadeiras do Arduino, que são parecidas, mas isto tem a vantagem que a gente liga ao computador e automaticamente começas a programar. E tendo a biblioteca para falar com o robô, facilmente começas a fazer brincadeiras com o robô e a perceber as dinâmicas, as velocidades, o que é que podes fazer, o que é que não podes fazer. Acho que é muito útil. Deixa-me colar isso com um pitch do museu, porque na prática nós usamos muito, o museu anda a namorar a ideia de um projeto educativo já há algum tempo, aliás, vem daí a mesma conversa. E costumamos muito dizer que o Spectrum tem esta grande vantagem, que é uma máquina complexa por si, é um computador digníssimo, mas ao mesmo tempo é simples o suficiente para que uma pessoa, um ser humano, consiga perceber de ponta a ponta o que é que se passa ali e consiga perceber como é que das rotinas de basic chegamos ao código-máquina e como é que do código-máquina comunicamos com aquele buzz que está ali para trás e como é que depois fazemos toda esta interface complexa que o Rui fez, mas que ele soube fazer de ponta a ponta, com toda a capacidade técnica que garantidamente tem, mas que é possível uma pessoa fazer. E, portanto, isto transforma este tipo de plataforma num mecanismo, numa rampa, para nós aprendermos sobre estes temas, sejam computadores, seja software, seja hardware, de uma maneira muito simpática e ainda assim acessível. Nós estamos numa Lisbon Games Week, não é? Portanto, o conceito dos videojogos aqui é rei. Um jogo, hoje em dia, é uma produção de cinema. Uma pessoa tem 200 pessoas mais associadas a fazer um jogo. Aqui, nós conseguimos fazer coisas reais com este bom homem que está à nossa frente. One Man Army. Completamente. Ok. Mas sim, correu bem. Pode sim. Eu vou passar aqui ao João. Força. Não, e complementando o que estamos a dizer, quer dizer, se calhar o desafio do Filipe é complicado pela parte logística. Mas outra das coisas que nós temos sempre pensado para o museu é a ideia de ter uma componente itinerante que ela sim vá, seja às escolas, seja onde quer que for. E então aí sim, se calhar já é possível pensar em ter a estrutura montada numa coisa itinerante que possa levar um objeto tão grande e tão complexo de montar, digamos, fazer o setup apenas, setup carpintaria, e se calhar ter isso de uma maneira amovível. Para uma coisa móvel, eu diria que não precisas deste setup todo, não é? Só precisas ter umas barreiras que possas pôr ou assim. Agora, num evento como este, a gente pode ver uma criança ou alguém, não podíamos ter aquilo à mão de semear, não é? Muito bem, foi a apresentação do robô, obrigado. Nós ainda vamos estar aqui mais dias, portanto haverá informalmente a possibilidade de fazer a explicação também mais vezes. Mais uma vez, muito obrigado, Rui. Nós temos muitos voluntários no museu, todos eles têm o seu nível de dedicação, conhecimento, tudo isso. Mas a energia que foi necessário para levar isto até ao ponto que está aqui hoje não foi normal.
Foram quase nos últimos dias 2 diretas que eu sei, fora o que se calhar aconteceu esta noite que eu nem sonho. Muito obrigado, porque o museu não é nada sem as pessoas que o fazem ter vida. E tu aqui deste o exemplo, e liderar por exemplo, para mim é algo que me marca. Muito obrigado, Rui. Ok. Obrigado, foi com muito gosto. E muito sacrifício também. Sim.